Oi, me chamo Ítalo e está começando nossa aula 2 e o tema é sobre a primeira lei de Mendel ou a lei da segregação dos fatores. Quem foi Mendel? Gregor Johann Mendel, ele viveu entre os anos de 1822 e 1884. Ele era de família humilde e nunca viveu de grandes luxos, porém Mendel sempre foi muito estudioso. Ele era biólogo, botânico e pesquisador. E aos seus 21 anos, ele entrou para o monastério da Ordem de Santo Agostinho, lá na cidade de Brum. Lá nesse monastério, ele conseguiu condições mais adequadas para os seus estudos. Ele também realizava suas pesquisas e algumas atividades educacionais em uma escola local. Mendel, ele fez importantes contribuições para a ciência, porém seus trabalhos inicialmente não foram imediatamente reconhecidos. E só após a sua morte que seus trabalhos foram aceitos e reconhecidos pela Sociedade Acadêmica Científica. Bem, e do que se trata essa lei? Mendel fala sobre a segregação dos fatores genéticos, ou seja, a separação desses fatores para a sua hereditariedade e como ela funciona. Então, graças a Nap, que era o seu mentor no monastério, ele teve acesso a uma estufa. Ele conseguiu realizar os seus estudos com ervilhas. E por que ervilhas? Bem, elas têm um ciclo de vida relativamente rápido, então os resultados dos experimentos de Mendel seriam rápidos também. Elas apresentavam diversas características visíveis ao olho nu, o que ajudou bastante no estudo de Mendel. Bem, agora eu vou demonstrar algumas dessas características que eram observadas nessas ervilhas. Algumas tinham sementes lisas e outras eram rugosas. Eles também apresentavam a variação de cor das sementes. Algumas sementes eram verdes e algumas sementes eram amarelas. Alguns exemplares também apresentavam variação nas suas flores. Algumas flores apresentavam coloração roxa, enquanto outras apresentavam a coloração branca. As vagens também apresentavam diferença na sua forma. Algumas vagens elas eram infladas, enquanto outras eram contraídas. Elas também apresentavam variação de coloração. Algumas vagens elas eram amarelas, enquanto outras eram verdes. A posição das flores dessas ervilhas também foi uma característica observada por Mendel. Algumas eram axiais, nem embaixo nem em cima, e outras tinham flores mais terminais, no caso nas pontas dessas plantas. As ervilhas também apresentavam uma diferença no seu tamanho. Algumas plantas tinham sua estrutura mais alta, enquanto outras tinham sua estrutura mais baixa. Bem, vamos ao cruzamento das ervilhas. Mendel separou essas ervilhas em dois grupos de ervilhas puras. O que seriam isso? Seriam ervilhas que só vão apresentar as mesmas características em todas as suas gerações. Então, ele separou ele em dois grupos. O grupo de ervilhas amarelas e o grupo de ervilhas verdes. Então, ele efetuou o cruzamento desses dois grupos, que nós vamos chamar de geração parental. O resultado do cruzamento dessa geração parental, Mendel observou que deu apenas de ervilhas amarelas, que nós vamos chamar de geração F1. Mas ele se perguntou, bem, essa ervilha ela é híbrida, porque nenhum dos exemplares deu verde. Então Mendel decidiu fazer novamente o cruzamento dessas ervilhas da geração F1 entre elas. E, para surpresa de Mendel, como vocês podem observar, vemos um exemplar verde, isso mesmo. Na terceira geração, no caso a geração F2, Mendel observou que o caráter verde apareceu novamente. Então vamos para as conclusões que Mendel tirou do seu experimento. No primeiro ponto, ele percebeu que provavelmente a maioria das características envolvidas eram determinadas por um par de fatores responsáveis por determinada característica. No segundo ponto, ele percebeu que as características verdes e amarelas elas eram herdadas dos seus pais e os fatores são recebidos de um pai cada, um contribuindo para cada fator. No terceiro ponto, ele notou que, quando um organismo ele tem dois fatores diferentes, pode ocorrer que, quando juntos, apenas um fator vá se manifestar e o outro não apareça. Nesse caso, vamos chamar de fatores dominantes e fatores recessivos. A última conclusão, e mais importante delas, é que, durante a formação dos gametas, os fatores apareçam em doses simples, ou seja, cada gameta tem apenas um fator. Essa quarta conclusão aqui ficou conhecida como a primeira lei de Mendel ou a lei de segregação dos fatores.
Bem, pessoal, é isso por hoje e espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre esse assunto. Até mais e tchau, tchau.